Boa tarde, pessoal. Então, hoje aqui nas tardes do Dharma, a gente vai responder pergunta da Cristiane Ramos. Muito obrigado aí, Cristiane, por ter enviado. Foi a primeira a enviar. A pergunta é: existe Dharma coletivo? O momento atual mostra pessoas acima do medo e do egoísmo, saindo de casa para ajudar outras pessoas, correndo risco de se contaminar. Agradeço a Krishna e a essas pessoas todos os dias por trabalharem por nós. Então, essa pergunta muito boa, né, do papel da coletividade no Dharma. Então, assim, para a gente entender o papel da coletividade no Dharma, a gente primeiro tem que entender o que é o Dharma, né? E qual é o nosso Dharma. Então, tem um verso assim, muito importante das Escrituras que fala que Jivera Sarupahaya Krishnera Nityadasa, que assim, a verdadeira forma da alma é de uma serva de Krishna, né? Então, assim, a nossa verdadeira identidade, quem nós somos de verdade, são servos de Deus. Agora, como a gente vai poder servir Deus nesse mundo, né? Porque nesse mundo a gente não tem contato direto, né, com a pessoa de Deus. Então, qual é o contato que nós temos com Deus nesse mundo? É através da sua criação, é através das suas criaturas, né? A gente se relaciona com Deus através do mundo e das pessoas que existem nesse mundo, dos outros seres que existem nesse mundo. Então, como que a gente vai servir Deus? Só é possível servir Deus nesse mundo servindo sua criação, servindo suas criaturas, né? Servindo os outros seres. Então, o Dharma, ele só pode se expressar na sua plenitude na coletividade, né? De outra forma, isso não é possível. A gente viu ontem, a gente falou um pouco sobre isso, que existem 3 níveis no qual o Dharma se desenvolve, né? Tem o nosso nível pessoal, tem qualidades que nós temos que desenvolver, né? Tem virtudes que a gente tem que trabalhar, mas depois a gente usa isso para poder servir o mundo. Então tem esse nível social do Dharma. E aí quando a gente consegue fazer isso, aí a gente vai também entrar na terceira plataforma do Dharma, que é o nível mais elevado, que é Bhagavata Dharma, quando a gente vai servir diretamente a Deus, vai começar a se relacionar com Deus, mas isso não é possível se a gente não está servindo e tentando ajudar as outras pessoas, né? Então, a gente vai ver que nas Escrituras, por exemplo, existe o conceito de Varnashram, que é a sociedade onde tudo gira em torno do Dharma. E qual é o símbolo dessa sociedade? Qual é o símbolo do Varnashram? O símbolo do Varnashram é a suástica, aquele símbolo que ficou conhecido no mundo, infelizmente, como símbolo do nazismo, né? O Hitler, ele pegou esse símbolo e ele corrompeu a suástica, né? Ele usou para outro propósito. Então, o Hitler, ele fez isso com vários símbolos, né? Inclusive na cultura védica, ele pegou, por exemplo, a palavra ariano, que a palavra ariano significa uma pessoa que ela é pura. E aí ele usou isso para propagar aquelas ideias assim, absurdas dele de uma raça pura, né? Mas, na verdade, a palavra ariano significa uma pessoa que segue o Dharma, por isso ela é pura, né? Ela tem pureza de coração, não tem nada a ver com raça, com etnia. Mas aí ele corrompeu a palavra e isso acho que também é o símbolo de uma sociedade onde tudo é baseado no Dharma. Porque o símbolo da suástica, se a gente parar para ver, ela tem um centro e tem vários eixos girando em torno desse centro, né? Então, a suástica indica uma sociedade onde tudo gira em torno de Deus, onde tudo gira em torno de Krishna, onde todos trabalham para servir a Deus e quando eles trabalham para servir a Deus, eles acabam inevitavelmente servindo uns aos outros. Então, quando você realmente percebe que você não pode servir Deus de todas as formas, que tem algo que Deus precisa que você não pode fornecer, aí você começa a apreciar o serviço dos outros, você começa a apreciar assim, a importância dos outros, né, o papel que eles cumprem, e aí você fala, poxa, se essa pessoa está servindo a Deus de uma forma que eu não posso, então agora eu tenho que servir ela para ajudar ela a fazer aquilo que eu não posso fazer. E aí um começa a servir o outro, um começa a ajudar o outro. Então, se não existe Deus no centro, algo tem que ficar no centro, né? E se Deus não está no centro da sociedade, o que está no centro da sociedade vai ser o nosso ego. Nós vamos achar que eu sou o centro. Então, essa é a sociedade chamada Varnashram, uma sociedade onde a gente põe Deus no centro, né? E aí tudo se harmoniza. Tanto que a palavra suástica significa que tudo de bom possa vir, né? Porque tudo de bom só vai vir quando Deus está no centro. E todos trabalharem com essa compreensão.
Então, assim, obviamente, vão ter pessoas com que a gente não vai concordar, vai ter pessoas com que a gente vai realmente preferir não lidar, mas se a gente vê elas como parte de Deus, então a gente consegue, assim, suportar as nossas diferenças, a gente consegue tolerar uns aos outros, conseguimos tolerar nós mesmos, porque a gente está trabalhando em torno de uma missão maior, de uma missão comum. E aí você sabe que aquela pessoa que talvez não seja tão agradável para você, ela é agradável para Deus. Ela está fazendo algo que você não pode fazer para Deus. Então, aí você tem mais facilidade para se relacionar com ela. Então, essa é a sociedade do Dharma, né? Tem uma história muito importante que fala dos prachetas. Os prachetas, eles eram príncipes e eles queriam atingir assim, o auge da meditação e poder ver Deus face a face. E aí, para não se distrair, eles têm uma ideia um pouco radical, de meditar embaixo da água. Então eles vão meditar assim no fundo do oceano, ficam lá meditando. Eles eram todos irmãos, né? E eles estão lá meditando e depois de um tempo que eles estão meditando, o Senhor Shiva aparece para eles, né? E Shiva fala, olha, agora eu vou ensinar o mantra, que se vocês meditarem nesses mantras com perfeição, vocês vão poder ver Deus cara a cara, né? Vocês vão poder ver assim o próprio Krishna cara a cara e ele vai poder satisfazer os seus desejos, né? Então ele vai lá e explica para eles 4 mantras e aí vai embora. E aí ele explica como meditar nesses mantras. E aí os 4 começam a tentar meditar nos mantras e era todo um trabalho, era difícil ter a pureza para meditar nesses mantras que Shiva tinha ensinado para eles. E eles começam a ajudar o outro, para o outro poder desenvolver as virtudes que precisava para meditar naqueles mantras, né? Então eles passam um tempo meditando assim nesses 4 mantras que Shiva deu para eles e fala que em um determinado momento realmente, né, Krishna aparece para eles e fala, poxa, agora eu estou satisfeito com a meditação de vocês, qual é o desejo assim que vocês querem que eu satisfaça? E aí eles ficam muito impressionados, assim, que eles sabiam que eles não tinham alcançado o auge da meditação, que eles tinham meditado com total profundidade. E aí eles perguntam para Krishna, porque como Krishna tinha se manifestado perante eles se eles não tinham meditado no mantra com total pureza? Como que eles tinham satisfeito Krishna totalmente dessa forma? E aí Krishna fala para eles que não, que na verdade não foi que eles meditaram de forma totalmente correta assim no mantra, mas o que agradou a Krishna foi que, apesar deles não estarem conseguindo meditar de forma 100% perfeita, eles estavam mais preocupados se os outros iam conseguir meditar de forma 100% perfeita do que eles mesmos alcançarem a plenitude da meditação. Então, assim, o que fez Krishna ficar cativado foi assim essa sinceridade que um tinha em ajudar o outro, essa preocupação com o bem-estar do outro maior do que o seu próprio bem-estar, né? Então, aí Krishna falando legal, assim, foi por isso que eu apareci e qual é o prêmio que vocês querem? Assim, eu posso satisfazer o desejo que vocês tiverem, né? E aí o desejo que eles pediram para Krishna para satisfazer era que Shiva voltasse, que eles pudessem estar com Shiva de novo, assim, né? Quando a gente viu Shiva, a gente ficou muito feliz de estar na companhia de uma alma tão elevada, de um yogi tão puro. A gente não queria nada de Shiva, só a companhia dele era o que a gente queria, né? Então a gente queria Sangha, queria associação, a companhia dele. Então esse termo é muito importante, Sangha, né? Associação, Satsanga. A gente falou ontem que o Dharma é aquilo que tira a gente do estado de Maya, né? Ou seja, do estado de ilusão, e leva a gente para o estágio de Rita, o estágio da verdade, onde a gente se encontra com a verdade. Então, a gente precisa dessa Satsanga. Sat também significa verdade, realidade, né? Então, a gente tem que buscar a companhia de pessoas que também estão buscando a verdade, pessoas que não querem mais viver na ilusão, pessoas que estão se esforçando para isso. Então, o Dharma, na verdade, se existe Dharma coletivo, só existe Dharma coletivo, na verdade, né? Claro que tem um estágio do Dharma que nós temos que nos aprofundar, temos que nos preocupar em desenvolvermos certas virtudes, tem as nossas práticas pessoais, mas elas só vão ter força se a gente está trabalhando cooperativamente de forma coletiva. Prabhupada, o mestre do movimento Hare Krishna, falava que assim, vida espiritual sem associação de outras pessoas que também estão buscando vida espiritual, ele falava é uma ilusão, é uma fantasmagoria, né? Não existe, é irreal. Então, assim, hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde tudo tende ao individualismo, né?
Nós realmente, até para uma pessoa que quer ter uma jornada, assim, uma busca espiritual, ela tende a fazer isso sozinho, mas isso não é possível, né? Se você está sozinho, como que você vai desenvolver virtudes, né? Ah, você tem que ser veraz, mas você vai ser veraz com quem, né? Se não tem ninguém para você mentir, tudo bem, você vai ser veraz, né? Ah, você tem que ser compassivo, mas não tem ninguém para você ser compassivo. Como que você vai ser compassivo, né? Então, não existe nenhuma virtude sozinho. Sozinho é muito fácil, né? Sozinho não tem ninguém para apontar seus erros, é tudo muito cômodo. E existe uma tendência de pensar, bem, eu não vou fazer parte de nenhuma instituição assim espiritual, nenhum grupo, porque as pessoas elas são hipócritas, né? A gente vive no que é chamado de era de Kali, era da hipocrisia. Então, realmente, a gente vive numa época onde a hipocrisia entrou em tudo. Mas esse medo que a gente tem de fazer parte de grupos, na verdade, não é nem da hipocrisia do grupo, é da nossa própria hipocrisia que se torna visível quando a gente está presente em um grupo, né? Então, o que a gente faz? A gente tem que desenvolver tolerância, né? Tolerância, ela é algo fundamental no caminho, assim, do... Estamos? Não fez? Né? Caiu a luz aqui, pessoal, caiu a internet. Estamos voltando aqui no Instagram. Então, não voltou o Instagram ainda, mas voltou aqui no Face. Então, foi uma queda de luz, mas continuando, então, assim, o raciocínio, o ponto é que, de fato, é esse, né? Não existe Dharma, não existe vida espiritual sem satsanga, sem vida coletiva, né? Nós precisamos servir uns aos outros, né? Agora, assim, um comentário muito interessante que a Cristiane fez aqui, que ela falou, né, que ela realmente admira muito o sacrifício das pessoas, né, que estão trabalhando para contornar essa situação de crise nesse momento por causa da pandemia, estão se arriscando em prol uns dos outros e realmente, né, são heróis, são muito admiráveis, né, são crianças, os pais delas tiveram que perder noites de sono por causa dela e elas também para poder agora trabalharem, seja o que for, com medicina, com enfermagem, elas precisaram ter boa educação e para poder receber educação provavelmente elas tiveram professores, né, que trabalharam com um salário que não era justo, que se sacrificaram, que ficaram horas no ônibus para poder ir no local onde elas foram ter aula, né? Então elas precisaram do sacrifício de outras pessoas. Então elas não estão podendo fazer esse grande sacrifício agora sem os pequenos sacrifícios que foram feitos no cotidiano, né? Então essa que é a grande questão desse Varnashram, dessa sociedade do Dharma, né? Não existe um sacrifício que é considerado superior, por isso não existe um serviço que é considerado superior. A gente entende que tudo é interdependente, né? Quando você tem Krishna no centro, você passa a apreciar esses pequenos sacrifícios do cotidiano. Então nós não podemos menosprezar, subestimar o heroísmo dos pais, das mães, dos professores, né, de toda a sociedade. As pessoas precisaram comer, se alimentar, então quem produziu o alimento delas também foi um papel importante. Então quando a gente trabalha para Krishna, quando a gente oferece algo para Deus, tudo aquilo que serve como base para que a gente pudesse agora estar trabalhando para poder... Tudo isso é oferecido junto, né? Assim, nesse ato de oferenda amorosa para Deus, né? Então, toda a educação que a gente recebeu, todo o cuidado, toda a proteção que a gente recebeu, todas as pessoas que fizeram parte disso estão participando do mérito da nossa atividade boa, da nossa atividade dhármica, né? Fazer parte de um grupo, de uma coletividade, né? Ela estava falando especificamente do movimento Hare Krishna, né, da ISKCON, que nós temos comunidades, templos, como aqui em Vrajabhumi, né, ashrams, e que eu posso fazer parte desse movimento fazendo parte de uma comunidade dessa ou não, posso ajudar de fora, mas que ela que tão válido, né, de fora, assim, que não é tão, não consegue, é difícil, seria difícil explorar tanto, né, de forma tão ativa, ou não seria tão apreciado, como se perdesse a validade, a contribuição mais externa. Não, assim, a verdade não é isso, né, assim, o ponto essencial é que existe um objetivo. Na vida tem um preço, né?
Então, realmente, fora de um ambiente desse, você vai ter facilidade, mas vai ter o preço a ser pago, né? E realmente é mais fácil se desviar, realmente é mais difícil, realmente é um esforço maior para se manter conectado. Tudo isso é verdade mesmo. Não tem... Esse é o preço de estar fora, né? A gente tem facilidade, tem mais privacidade, mas não tem tanta proteção, né? Essa é a grande vantagem de um ashram, de uma comunidade, assim, tem muita proteção. Mas você não precisa morar realmente dentro dela, se você tiver... Mas qual seria esse força espiritual, o desafio mesmo pessoal de tentando não achar? Você precisa estar mais autoconsciente, mais autovigilante, precisa de mais conhecimento, vai precisar de algum tipo de associação pessoal, né? Mesmo que você não mora num local, você vai ter que estar sempre indo num local, frequentando um local, vai precisar de associação pessoal, né? Só associação virtual não supre certas necessidades nossas. Todo mundo está percebendo isso agora. É possível a gente estar situado num Dharma positivo sem... Você não descobre sua